Abra a Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus, capítulo 26 ou 26. Nós vamos andar pelo capítulo 26. É um dos capítulos que mais evidenciam a intenção de matar ou a morte em si mesmo. Mateus 26 é um capítulo extenso. Nós vamos chegar até lá no 69. Fiquem tranquilos que eu não vou ler todo o capítulo. Mas ele começa no 26:1 falando o plano para matar Jesus. E quando chega no 14, eu vou ler a partir do 14, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes e ele disse: Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Nós vemos lá no versículo 69, já a narrativa de Pedro negando Jesus. Nós não vamos ler esse texto, mas vamos chegar até aqui. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por mais um dia. Obrigado pela presença do Senhor em nós e por tudo que Tu tens, ó Deus, feito em nós, habilitando-nos, ó Deus, à adoração. Agora, Senhor, nesta hora, derrama da Tua palavra sobre os nossos corações, que tudo se silencie ao nosso redor para que a palavra do Senhor prevaleça em nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Nós percebemos nesse capítulo, pelo menos duas pessoas vão ter que tomar uma decisão. A primeira delas nós encontramos logo ali no versículo 14 do capítulo 26 e a segunda no versículo 69 ainda do capítulo 26. São duas pessoas que foram chamadas com o mesmo propósito. A elas foi dada a mesma oportunidade e elas vão tomar decisões diferentes. E nós, quando olhamos um deles, o primeiro deles é Judas Iscariote, o homem Cariote, região da Judéia, era o homem de Cariote, Judas Iscariote, transliterado para a nossa língua. Esse homem tem a oportunidade de servir ao Senhor. Jesus vai chamá-lo e dar a ele as oportunidades. Mas também Jesus, no mesmo instante que comissiona Judas, comissiona também o apóstolo Pedro, dando a ele as mesmas oportunidades, dizendo a ele as mesmas palavras. Ou seja, duas pessoas que receberam o mesmo comissionamento, que ouviram as mesmas palavras, advindas da mesma pessoa, tiveram as mesmas oportunidades, fizeram escolhas completamente diferentes. E é interessante que este procedimento, essa realidade, ela segue-nos até o dia de hoje. Pessoas que ouvem a mesma mensagem, que têm as mesmas oportunidades, que muitas vezes frequentam a mesma igreja, o mesmo templo, muitas vezes leem a mesma Bíblia, a mesma mensagem, a mesma versão, a mesma tradução, mas tomam escolhas, fazem escolhas diferentes no reino de Deus. O primeiro dele é Judas. Mas o que aconteceu com Judas? Talvez alguém dissesse: ele traiu Jesus porque ele não teve oportunidade. Os dois tiveram oportunidade. O primeiro deles, por exemplo, Judas teve oportunidade. Jesus, no corpo apostólico, ele vai ser o tesoureiro do corpo apostólico. O segundo, o apóstolo Pedro, vai ter oportunidade porque ele vai ser aquele que vai conduzir a igreja, a primeira igreja em Jerusalém. Os dois tiveram oportunidade. E ser tesoureiro muitas vezes requer muito mais comprometimento e engajamento do que até a própria condução da igreja. Ou seja, Judas teve a oportunidade, e uma oportunidade magna dada por Jesus para que ele pudesse exercer o ministério.
além de ser apóstolo, está no corpo apostólico, Jesus deixou que ele fosse constituído apóstolo, fosse constituído tesoureiro dentro do corpo apostólico. Falta de oportunidade não foi. O apóstolo Pedro também teve oportunidade, ele era o esteio da igreja de Jerusalém, era o líder desta igreja, juntamente com Tiago. Os dois tiveram oportunidade. Então, falta de oportunidade não foi que levou Judas a tomar a decisão errada. As pessoas têm oportunidade, elas vêm para a mesma igreja, têm a mesma oportunidade, ouvem a mesma mensagem, são comissionadas pelo próprio, o mesmo Senhor Jesus, mas elas fazem escolhas erradas ou escolhas diferentes. Enquanto Pedro vai tomar a decisão de servir ao Senhor, de estar com o Senhor, Judas vai tomar a decisão de trair Jesus. A traição de Pedro, ela é circunstancial, enquanto que a traição de Judas, ela é intencional. Qual é a diferença? Judas premeditou. Ele procura a liderança religiosa dos seus dias e ele diz assim: quanto vocês me pagarão para que eu entregue Jesus nas mãos de vocês? Ou seja, premeditadamente, ele vai planejar entregar Jesus. A primeira deles, que é Judas Iscariotes, ele está pensando, ele diz assim, e desde então buscava a ocasião para que pudesse entregar Jesus. Mas o apóstolo Pedro também traiu, embora tivesse oportunidade. Quando ali alguém se aproximou e disse: tu estavas com ele, eu bem sei quem tu és. Tu estavas com ele, a tua roupa, o teu jeito de falar, eles denunciam que você estava com Jesus. Ele disse: eu não conheço esse homem. E a pessoa insistiu, ele disse: eu não conheço. E insistiu com ele, ele disse: eu não conheço. Mas diz a Bíblia que Pedro saiu dali e ele chorou amargamente, arrependido pela decisão que havia tomado. Ele manifesta um tipo de decisão que mostra que ele está comprometido com aquele resultado. Mas por que ele chorou? Diz a Bíblia que quando eles vão retirar Jesus dali, vão passar pela alameda onde Pedro está, naquele exato momento, o que é que acontece? Ele olha nos olhos de Jesus. E é uma coisa desafiadora quando você está errado e você tem que olhar nos olhos de Jesus. Muitas pessoas têm dificuldade de orar quando elas estão erradas, porque como vou olhar nos olhos de Jesus? Tem dificuldade de conversar, tem dificuldade de ler a Bíblia. Como que eu vou ler, deixar Deus falar ao meu coração, se eu não consigo olhar nos olhos de Jesus, porque o peso do erro está diante de mim? Isso é desde o início da história da humanidade. Diz o livro de Gênesis que Deus passeava pelo jardim e então procurava Adão, e Deus dizia: Adão, ou no hebraico Abraham, terra trabalhada pela mão, Abraham, onde você está? E ele diz: eu ouvi a tua voz soar no jardim e eu senti medo e eu me escondi. Deus disse: por que você se escondeu? Por causa do meu pecado. Ou seja, ele não conseguia olhar para Deus porque havia pecado, ele não tinha condições porque ele havia cometido o pecado. E quando a pessoa ela está completamente perdida, ela tem dificuldade de olhar nos olhos de Deus. Quantas pessoas embriagadas pelas ruas, se arrastando pelas ruas completamente embriagadas, não conseguem olhar nos olhos de Deus porque tem vergonha do estado em que elas estão. Tem dificuldade de olhar para Deus por causa da droga, tem dificuldade de olhar para Deus por causa do adultério, tem dificuldade de olhar para Deus porque estão roubando. Tem dificuldade o tempo todo. Diz que Judas Iscariotes, ele vai ter essa dificuldade, mas Pedro vai ter que enfrentar, de olhar nos olhos de Jesus. Pedro simplesmente, quando percebe o seu erro, o seu pecado, ele toma uma decisão. Ele volta aos sacerdotes e ele joga as moedas, provavelmente 360 gramas de prata,
ele vai jogar as moedas de volta naquele lugar. Ele não vai até Jesus. Ele não consegue olhar nos olhos de Jesus. Ele não consegue estar com Jesus. Ele vai ao sacerdote e ele atira as moedas de prata e diz a Bíblia, ele saiu e foi e enforcou-se. A vida dele não iria mudar, porque ele precisava, na verdade, olhar nos olhos de Jesus. Pedro nega Jesus. Pedro traz Jesus. Só que quando Pedro isso acontece, Jesus passa por onde ele está. E ao invés de ele reclinar a cabeça para outro lado, ao invés de desviar o seu olhar, diz a Bíblia que Jesus olhou nos olhos dele. Só é possível alguém olhar nos seus olhos se você estiver olhando nos olhos daquela pessoa também. Quantas vezes você vai na rua e quer falar com alguém, a pessoa baixa a cabeça, desvia o olhar e você não consegue olhar nos olhos daquela pessoa. Se Jesus, o texto diz, já que Jesus olhou nos olhos do apóstolo Pedro, é porque o apóstolo Pedro olhou também nos olhos de Jesus. Coisa que Judas não conseguiu fazer. Eles estavam com as mesmas oportunidades, com grande responsabilidade. E, no entanto, naquele momento, eles estavam tomando decisões diferentes. Quando, naquele momento, Pedro olhou nos olhos de Jesus, mesmo estando errado, ele escolheu olhar nos olhos de Jesus. Diz a Bíblia que ele saiu, sentou e chorou amargamente. Quando a gente erra, a melhor coisa que a gente pode fazer é olhar nos olhos de Jesus. Enfrentar o erro, admitir o erro, sentar, talvez fazer como o apóstolo Pedro, chorar e chorar amargamente. Isso traz crescimento, isso traz fortalecimento. E por último, a história de Judas termina quando a Bíblia diz, ele saindo, enforcou-se. Porque não olhou nos olhos de Jesus, a história dele terminou ali. O apóstolo Pedro, a partir do versículo 69, ele traz Jesus, ele olha nos olhos de Jesus e ele chora e a história dele continua. E a Bíblia vai dizer, vai nos contar que da ressurreição, ele vai testemunhar sobre Jesus ressurreto. E se você atravessar os evangelhos e entrar no livro dos Atos dos Apóstolos, que é o livro imediatamente depois dos evangelhos, você vai encontrar o apóstolo Pedro pregando um dos maiores sermões da Bíblia, o sermão do Pentecostes. E se você continuar, vai encontrar Pedro caminhando na rua e as pessoas trazendo os doentes, colocando para que a sombra dele passasse sobre os doentes, para que eles fossem curados. Sabe por quê? A história dele não terminou. Porque ele, mesmo estando errado, ele olhou nos olhos de Jesus. O grande segredo da vida cristã é a gente não tirar os nossos olhos dos olhos de Jesus. Este é o grande segredo.